Glória a Deus, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. A mensagem será baseada no texto oficial que foi lido nesta noite. Os irmãos estão lembrados? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas na verdade, nós vamos do versículo 2 ao versículo 12. Esse é os versículos que nós iremos estudar. Irmãos, o tema de hoje é: as palavras têm poder. Amém? As palavras têm poder. Existem duas fontes de palavras existentes neste mundo. A primeira fonte de palavras existente neste mundo são as palavras de Deus. Vocês há de convir comigo? Amém? A segunda fonte, irmãos, de palavras são as palavras humanas. São as nossas palavras. A primeira fonte de palavras é uma fonte primária. A segunda fonte é uma fonte secundária. Mas quando eu digo que as palavras têm poder, e uma das fontes destas palavras procede de Deus, vem de Deus, eu estou afirmando, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder tanto escrita como verbalizada ou falada. A palavra de Deus, ela tem poder em qualquer circunstância, seja ela cantada, seja ela lida, seja ela lida como verso poético. A palavra de Deus, ela tem poder. E para que eu possa declarar isso, irmão, segundo a palavra de Deus, eu digo que as coisas passaram a existir apenas com o pronunciar da voz de Deus. Não foi assim? Se nós voltarmos lá para o primeiro livro, o livro de Gênesis, nós vamos ver que Jesus disse: haja luz e houve luz. Veja que a sua palavra, com uma pronúncia da sua voz, da sua palavra, ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja o lumiar maior para governar o dia, que é o sol, o luminar maior para governar a noite, que é a lua, e assim aconteceu. Deus disse: haja firmamento, e assim aconteceu. Ele disse: haja animais nos campos, répteis, animais selváticos, haja peixes nos mares e nos rios, e assim aconteceu. Veja que Deus, a palavra de Deus, ela tem poder. E se nós lermos no livro dos Salmos, de número 33, e o verso 6, diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Tudo que existe nesse mundo foi Deus que fez. Veja que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é magnífica. A palavra que procede de Deus, ela, irmãos, tem um poder tão grande que quando ela chega até nós, se nós abrirmos o coração, a alma para a palavra de Deus, o efeito é real, o efeito é nítido. Pois a palavra de Deus, irmãos, é tão poderosa a ponto de penetrar no mais profundo do nosso ser. Veja o que é que diz na carta aos Hebreus, capítulo
capítulo 4 e o versículo 12. Assim diz a palavra: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu vou explicar esse versículo aqui para os irmãos entenderem. Muitas das vezes nós temos uma ideia equivocada sobre qualquer coisa, principalmente com relação ao nosso comportamento diante da palavra de Deus. Nós temos uma ideia, e a nossa ideia é uma ideia errônea, a nossa ideia é uma ideia equivocada, a nossa ideia é uma ideia que confronta a palavra de Deus. Por exemplo, os amigos católicos, eles adoram imagens, e para eles, adorar imagem é certo, se prostrar diante de imagem é certo. Para nós hoje, não, pois nós fomos libertos, comprados pelo sangue do Cordeiro, e nós temos conhecimento da palavra de Deus. Quando nós éramos do mundo e nós não tínhamos entendimento, nós fazíamos o que eles faziam, e agora nós não fizemos. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que a palavra de Deus entrasse no nosso coração. Foi necessário que a palavra de Deus penetrasse no coração de cada um de nós, para que pudéssemos ter conhecimento da palavra. Olha só, nós temos uma ideia, e essa ideia, ela confronta a palavra de Deus. Aí vem a palavra de Deus, ela entra no nosso ser, lá dentro do nosso ser, e ela muda as nossas percepções, ela muda a forma de enxergarmos, e ela nos revela, nos mostrando que aquilo que estávamos fazendo era errado, ou aquilo que estamos fazendo é errado, e precisamos fazer ou andar segundo a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus ela faz. A palavra de Deus nos constrange, a palavra de Deus ela entra, irmãos. A nossa ideia ela não pode exceder as verdades bíblicas. As nossas ideias não podem ultrapassar as verdades bíblicas. Nós sabemos que nós conhecemos muita gente que manipula a palavra, na verdade manipula a mente das pessoas. Como? Desfazendo, criando a sua própria filosofia, a sua própria ideia, e ele não deixa a palavra de Deus entrar, porque quando a palavra de Deus ela entra, irmãos, ela entra lá dentro, sabe? Antes de formar qualquer pensamento, ou quando os pensamentos já estão formados, a palavra de Deus ela entra no nosso coração, e tudo fica claro, visível, e passamos a compreender aquilo que Deus exatamente quer falar para nós. Estão entendendo? Diga amém. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, e ela é apta para discernir, ela vai até a divisão da alma, ela é apta para discernir, irmãos, a intenção do coração. Olha só, a intenção, o coração está cheio daquela ideia, mas quando nós permitimos que a palavra de Deus ela entra no nosso coração, aquela ideia errônea que tínhamos antes passa a ser coisa do passado. As verdades de Deus prevalecem em nossas vidas, amém? A segunda fonte são as palavras humanas. Na primeira fonte é fonte primária, na segunda é fonte secundária. É secundária, irmãos, a palavra humana ela é secundária, por quê? Porque em primeiro lugar tem que vir a palavra de Deus.
Como eu disse, as minhas ideias não podem ultrapassar as verdades bíblicas. Eu tenho que andar segundo a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela é o quê? Primária. Ela está em primeiro lugar. A palavra humana, ela é secundária. Mas escute só o que eu vou dizer para os irmãos. Porém, de grande influência é a palavra humana em nossas vidas. Sabia disso? A palavra humana, ela tem poder. Veja o que é que diz em Provérbio 18 e o verso 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Isso significa que as nossas palavras, sejam elas verbalizadas ou até mesmo em pensamentos, são alimentos para as nossas almas. Todas as vezes que nossos cérebros formam pensamentos, então alimenta a nossa alma. Todas as vezes que o nosso cérebro formam pensamentos, ideias, palavras, alimenta a nossa alma. Todas as vezes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós gostamos de certas coisas, e essas certas coisas que nós gostamos ou que nós cremos, então ela passa a ser o nosso foco maior, e nós vamos, mergulhando nessas, talvez em verdades ou verdades, não importa, mas tem gente que tem um certo vício, né? E para ele falar daquilo, ou certo conhecimento, para ele ou para ela falar daquilo, é satisfatório. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o quê? O coração. Veja, é isso que eu quero dizer, é isso que o escritor ao provérbio está dizendo. Nós damos crédito a certas coisas e depois nós estamos até falando, dialogando com aquela convicção. Nós brigamos por aquilo, nós discutimos por aquilo, nós criamos inimizades por aquilo. Vocês estão entendendo? É como no tempo de política mesmo, não é verdade? As pessoas brigam por causa do político tal e ficam até, inimigas delas. A gente alimenta aquilo e começa a verbalizar aquilo e alimentar aquilo, o coração fica cheio daquilo. Aquilo passa a ser o alimento da nossa alma. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso é um problema, porque nós vamos proferir palavras, nós vamos pronunciar palavras, e essas palavras, elas podem tanto nos alimentar, mas ela pode servir de veneno para as outras pessoas, de tanto encharcado por aquilo que nós cremos. Vocês estão entendendo? Pode ser com a palavra de Deus, pode ser com a verdade bíblica, ou não pode ser com a verdade bíblica, pode ser isso que eu acabei de falar para os irmãos. E a gente precisa ter cuidado. Depois que a gente almoça ou janta, faz aquela refeição, geralmente a gente arrota, não é assim? E é semelhante a isso. Quando alguém acredita naquilo, e mesmo que aquilo não seja verdade, eles passam por aí, eles andam por aí arrotando inverdades, mentiras, coisas que não edificam. Depois que a gente se satisfaz, a gente arrota. E arrotar, irmãos, não faz bem à saúde, não é verdade? Eu escrevi aqui que arroto, frequentemente acompanhado de som característico, ocorre quando gases do estômago são expelidos através da boca. É causado, em geral, pela liberação do ar engolido ou de dióxido de carbono, o mesmo gás que produz o efeito efervescente em determinadas bebidas.
embora a maior parte do ar deglutido, quando nos alimentos ou engolimos saliva, seja absorvido pelo organismo, uma pequena quantidade desses gases precisa ser eliminada, né? O arroto não costuma representar problema médico, mas merece atenção quando adquire caráter persistente. Quando alguém arrota constantemente, significa que algo de ruim está acontecendo no seu organismo, algo de ruim. Quando alguém às vezes fala demais, repetidas vezes, aquilo que é errado, aquilo significa que alguma coisa espiritualmente está errado na sua vida. Vocês estão entendendo? Alguma coisa de errado está em suas vidas, porque quando nós comemos é normal arrotarmos, mas depois para. Mas quando alguém fica, arrotando, né, constantemente, alguma coisa está errado. É como o Hitler, né? Hitler, ele tinha uma ideia errônea, mas ele era bom de papo. Ele era tão bom de papo que ele convenceu, irmãos, um país inteiro, sabia? Ele convenceu um país inteiro. Ele matou mais de 60 milhões de pessoas. Mais de 6 milhões de judeus. Só judeus ele matou. Só com uma palavra. E algo de ruim estava acontecendo. Por quê? Não é normal você ter uma ideia com uma ideia de Hitler, querer uma raça pura, e para isso acontecer você tem que matar, você tem que sufocar, você tem que arrancar a vida de alguém. E a gente precisa ter cuidado com esse tipo de pessoas que vivem arrotando veneno constantemente. A gente precisa ter cuidado, arrotar ou comentar alguma coisa que a gente talvez acha que seja verdade e é normal, mas quando a gente começa a persistir numa coisa que é errado, significa que alguma coisa de errado está acontecendo. Irmãos, a palavra tem o quê? Poder, e ela influencia não somente os outros, mas também influencia também a mim. Ela não influencia somente a mim, mas também influencia também os outros. A gente precisa ter cuidado com as palavras, e até mesmo com as palavras humanas, sabia disso? Quando alguém, por exemplo, diz assim, essa peste, essa desgraça, e diz hoje, depois diz amanhã, depois não diz mais uma vez ao dia, já começa a repetir 2, depois 3 vezes, depois 4, daqui a alguns instantes, daqui a alguns dias ou meses, talvez, tudo que ela fala chama peste, tudo que ela fala, ela chama desgraça, tudo que ela pronuncia, tudo que acontece de errado, já está pronunciando maldição para a sua vida, para a sua casa. A gente precisa ter cuidado, porque as palavras, ela tem o quê? Poder. E veja, a Bíblia diz, eu vou repetir, está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus pronunciando, diz assim, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizem coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. A gente só pronuncia coisas, irmãos, quando o coração está cheio. E quando é que o coração está cheio? Quando nós nos alimentamos daquilo, sabia disso? Nos alimentamos com aquilo. A nossa alma vai se alimentando, e nós começamos a engolir, a mastigar. Depois estamos de barriga cheia, e significa que o nosso coração está cheio daquilo, com aqueles pensamentos. E aí talvez, se não for coisas boas, aí vem logo a revolta, vem logo a raiva, vem logo o ódio, vem logo só coisas negativas começa a surgir. E quando pensa que não, a explosão que sai, irmão, das nossas bocas, só sai coisas ruins, maus. E a gente precisa ter cuidado, precisamos ter muito cuidado. Há muito tempo ouvimos dizer que as palavras têm poder, mas algumas pessoas ainda ignoram, fazem pouco dessa frase, não é assim? Tem gente que nem liga, tem gente que não está nem preocupado, ela não faz nem caso.
que as palavras ela têm poder. A palavra pode levantar ou derrubar, agradar ou desagradar, emocionar ou irritar, trazer para perto ou afastar. Pode ser mel ou fel, tanto para quem ouve quanto para quem fala. No momento, ela exprime toda uma paixão, todo um amor, ternura, admiração, respeito, e no outro toda raiva, rancor, ressentimento, inveja. A palavra pode estar respaldada na verdade ou esconder a mesma verdade. É como se alguém dissesse, eu te amo, e no mesmo instante que dissesse, eu te amo, desse um tabefe, sabe? Uma tapa no rosto. É como se alguém dissesse, eu te considero, e quando você vira as costas, ela lhe apunhala pelas costas. Vocês estão entendendo? É como se alguém dissesse, eu te considero, mas o oposto disso é traição, e a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Ou sai bênção, ou sai o quê? Maldição. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque as palavras, ela tem o quê? Poder. As palavras têm poder. Afinal, através da fala, das palavras, criamos a nossa realidade. E assim como criamos, com a fala também temos o poder de transformá-la. Irmãos, isso é tão sério. Se alguém pudesse, sabe, compreender isso com toda a finalidade. Se você cria, com as suas palavras, você cria o seu universo. Você cria a sua vida. Se você diz assim, a minha vida é uma vida miserável, a sua vida será. Se você dizer assim, eu sou um desgraçado, eu sou um perdedor, você será um desgraçado, um perdedor. Você cria um universo, você cria um mundo de derrota. E tudo que você faz, você só vê derrota. Vocês estão entendendo? Tudo que você vê, só vê derrota. Tudo que você vai fazer, você já enxerga a derrota. Você já enxerga a desgraça, você já enxerga o mal, você já vê a sua derrota. Então, quando alguém ele faz o oposto disso, ele cria um mundo de vitória, é totalmente diferente. A sua vida não é uma vida miserável. Essa pessoa criou, sabe, o universo da sua vida é um universo de vitória, de conquista, de bênção, sabe? Ele enxerga, ou ela enxerga, tudo que ela enxerga, ela vê Deus abençoando a sua vida, ela enxerga Deus trabalhando a favor da sua vida, ela enxerga Deus, irmão, se movimentando para abençoar a sua vida. É assim. O universo cristão é esse. O universo cristão, a nossa vida, o nosso mundo, ele é assim, deve ser assim. Porque o mundo do cristão deve ser assim? Porque nós servimos um Deus fraquinho, um Deus pequeno, um Deus molenga, um Deus choroso. É assim? É assim, irmãos? Porque nós servimos um Deus o quê? Um Deus grande, um Deus poderoso, irmãos. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que jamais, irmãos, ele se dá por vencido. Pelo contrário, quando ele sai para vencer, já está vencendo. Amém? A vitória é daqueles que acreditam nele. O universo cristão é esse, irmão. O universo cristão é o universo, aquele universo que Davi, ele viu, sabe? Quando Davi viu o leão, ele lutou com o leão, venceu o leão, matou o leão e livrou a ovelha. Quando ele viu o urso, lutou com o urso, matou o urso e livrou a sua ovelha. Quando ele viu o exército de Israel, de frente
monte com um homem gigante com mais de 3 metros de altura, sabe? O gigante Golias, quando todo mundo recuava com medo da sua voz, com medo do seu desafio, com medo da sua afronta, Davi, pelo contrário, Davi correu para frente e perguntou: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? É esse, irmão. Este mundo, este universo é assim. Nós não temos medo dos problemas, pelo contrário, nós enfrentamos os problemas. Nós pegamos assim, sabe, pela beca do problema, nós vamos brigar, viu? Nós vamos brigar, eu e você, a gente vai brigar, a gente vai lutar, a gente vai emendar os bigodes. Mas tem uma coisa: eu posso apanhar, eu posso sofrer, eu posso chorar, mas eu vou ser vitorioso. Você vai sair daqui de perto de mim, correndo, com medo de mim, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso e Ele está comigo 24 horas, amém? É isso, irmãos. Agora, escute só, as palavras, ela tem o quê? Poder. E um biofísico russo e um biólogo molecular, junto com a sua equipe, eles exploraram o comportamento vibratório do DNA. E comprovaram recentemente que as frequências de determinadas palavras alteram e reprogramam o DNA. O DNA das células, o que nos compõe a massa física da qual somos feitas. Eu vou explicar aqui, em minhas palavras, o que é DNA. O que é DNA? DNA é uma receita molecular em um ser vivo. Como ela funciona? O DNA cria o RNA, o RNA cria proteínas e as proteínas seguem para formar vidas. Isso é DNA. E, segundo esses estudiosos, esses cientistas, eles descobriram que as palavras, elas influenciam, elas mudam o comportamento desse DNA. E hoje, olha só, hoje já se sabe, a ciência descobriu que através dos nossos comportamentos, através dos nossos pensamentos e através da nossa alimentação, nós podemos ser curados de algumas doenças. Olha só, através dos nossos comportamentos. Só que a Bíblia, Deus, através do apóstolo Tiago, já falava disso, e no texto que nós lemos de Tiago, capítulo 3, ele fala sobre isso. Olha só o que é que diz a Bíblia, irmãos. Primeira parte, no texto que nós lemos, Tiago, capítulo 3. A primeira parte do versículo 2 ao versículo 4 diz assim: os tropeços, eu coloquei aqui, dividi em 3 partes. Os tropeços da vida podem ser corrigidos. Os tropeços da vida podem ser corrigidos. No versículo 2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme, não é assim? Por um leme. Veja, significa que errar é humano, mas permanecer no erro, não. A gente pode errar, mas ter consciência que nós erramos e precisamos voltar, consertar, sabe? Para que a gente não viva mais no erro. Escute só. Todos tropeçamos. Isso significa que nós somos imperfeitos e podemos errar. O que nós não podemos é continuar em quê? Nos erros. Isso é a grande verdade. Porque se
Se um cavalo forte que é, e você consegue adestrar, colocar freio nele, o navio que é grande, mas um pequeno leme pode controlar, guiar para onde você quiser ir, você vai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Segundo aqui a palavra, os tropeços da vida podem ser corrigidos. Ou seja, a gente precisa ter cuidado com as palavras, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dissemos, com aquilo que nós pronunciamos, porque isso pode causar uma catástrofe, sabe? Aquilo pode causar um problemão, aquilo pode causar uma desgraça. Vocês podem ter certeza disso, irmãos, e a gente precisa ter cuidado com isso. A segunda parte deste estudo, a parte 2, eu coloquei aqui: humanamente é impossível controlar a língua. Humanamente é impossível. Olha só, mas vamos ver, versículos 5, 6 e 7 e 8. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domina-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Escute, segundo o texto aqui de Tiago, está dizendo que é impossível domar a língua. Agora, escute só. Lembra do versículo de Mateus, capítulo 12, que a boca fala que aquilo que o coração está cheio. Veja que o ser humano, ele consegue domar, adestrar os répteis, as aves, os animais e criaturas do mar. A gente vê isso, né? Gente dominando aí uma baleia, adestrando ela, fazendo aquela coisa. Com jacaré, muitas vezes se dão mal com jacaré, mas de vez em quando um perde a mão, o braço, mas estão lá, adestrando. Veja, só que ele diz que a língua é como se fosse impossível de controlar. Mas a língua só pode ser impossível de controlar, irmãos. As palavras negativas só podem ser difíceis de controlá-la quando nós alimentamos ela, quando nós damos força para ela, porque a língua só fala aquilo que o coração está cheio. Eu só falo aquilo que eu acredito, eu não falo daquilo que eu não acredito, eu só falo daquilo que eu creio. Eu pronuncio palavras porque são de meu conhecimento, então eu pronuncio essas palavras, então eu pronuncio aquilo que eu acredito. Agora, você já imaginou quando você chega perto de alguém, irmãos, e esse alguém ou essa pessoa só pronuncia palavras de maldição, só pronuncia palavras de misérias, palavras de derrota? Fica impossível a pessoa, alguém de fora, ou um espectador, ou um amigo, ajudá-la a dominar aquele pensamento, aquelas palavras. Fica como se fosse impossível, porque impossível aqui não é para aquele que pronuncia, é para aqueles que estão de fora, não para os que falam. Para os que falam não é impossível, é impossível para eu e para você. Irmãos, é difícil você conseguir convencer alguém, ou não é? É difícil ou não é? Convencer alguém é muito difícil. Ainda mais quando essa pessoa, na verdade, ela não está nem aí, sabe? Não está preocupada com a sua vida, com as verdades. Não está nem aí. Fica difícil de você colocar na mente dela uma verdade. É impossível. Você dizer assim: minha filha, não é desse jeito. É por isso que tem um ditado, né? Se conselho fosse bom,
não se dava, se vendia. Geralmente vem na cabeça dessas pessoas: eu não quero ouvir conselho. Fica difícil, porque se essa pessoa já está com o coração cheio, então do seu órgão, da sua boca, só pronuncia maldição. Veja aqui, irmãos, do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. A pessoa já está contaminada por inteira, incendiada por todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, essas pessoas, com as suas próprias palavras, faz da vida dela um inferno. Eu não me refiro aqui ao inferno, literalmente o inferno que Deus preparou para o diabo e seus anjos, mas o inferno, ela faz da vida dela um inferno. E também faz da vida dos outros também um inferno. Não somente da vida dela, mas também da vida dos outros, daqueles que estão ao seu redor, ao seu lado. Como é que ela faz a sua vida um inferno? Com as palavras, irmãos. As palavras que são pronunciadas da sua boca só são palavras de derrotas, palavras de miséria, sabe? Palavras negativas, palavras ruins, palavras para baixo e não para cima. Fica impossível quem está de fora colocar na cabeça dessa pessoa que ela precisa mudar, precisa enxergar de forma diferente. Somente o Espírito Santo, e mesmo assim quando ela dá lugar a Deus. Quando uma pessoa dá lugar e espaço para Deus, aí Deus vem fazer morada nela, Ele se alegra com ela e ela com Ele. Mas enquanto isso, irmão, a sua vida, quando humanamente é impossível controlar a língua, porque o pensamento dela, o coração dele já está cheio daquilo, das coisas negativas, é como alguém que, sabe, pronuncia qualquer coisa de errado, já vai pronunciando coisas erradas, coisas malditas, coisas infernais, coisas terríveis. É como eu conheci a vida de uma família, e a vida dessa família, irmãos, o pai e a mãe, só o que pronunciava da boca da mãe e do pai, só era desgraça, só era miséria, só eram palavrões, só eram derrotas, era como se ela invocasse, sabe, os demônios, só coisas ruins, esse inferno, essa miséria com a filha, essa desgraçada, tomara que você morra, desgraça, tomara que a sua vida seja uma vida miserável, derrota. Eu escutava isso da boca de uma mãe, dizendo para uma filha, e a gente consegue ver hoje, irmãos, que tem pessoas adultas, até hoje, que tem trauma na vida, e a trauma foi criada por causa dos pais, da criação, das palavras, do comportamento do pai e da mãe dentro de casa. Pega pelos cabelos, joga no chão, pisa, chuta, espanca, maldize o filho, a filha, e ela vai crescendo, e na mente dela é uma mente mesmo, sabe, de derrotada, de desgraçada, de miserável mesmo. É uma vida triste, e a qualquer momento, irmãos, a vida dela é como se fosse uma bomba relógio. Sabia disso? Uma pessoa que vive assim, é como se sua vida fosse como uma bomba relógio. A qualquer momento pode explodir. E como é que a vida dessa pessoa pode explodir? Essa pessoa pode entrar numa depressão profunda. Essa pessoa pode entrar numa doença, sabe? É uma doença psicológica. E a sua vida mudar. A sua vida já era ruim e se tornar pior ainda. Somente Deus. E quando essa pessoa dá lugar a Deus, para a sua vida mudar. E terceiro e último, do versículo 9 ao versículo 12. O tema é: em nosso coração não pode existir duas fontes. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Irmãos, a gente precisa
colocar isso na nossa mente. O que é que nós somos? Nós somos bênção ou somos maldição? Nós somos bênção. Se somos bênçãos, nós não podemos pronunciar maldição. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se somos bênçãos, da nossa boca não pode sair maldição. Se somos bênção, nós não podemos amaldiçoar ninguém, nem as nossas vidas. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar. Cristo nos chamou para ser uma bênção, assim como chamou Abraão. Abraão, tu és uma bênção, e eu farei da tua descendência também uma bênção. Aqueles que te tentarem amaldiçoar, eu vou amaldiçoá-los. E aqueles que te abençoar, eu vou te abençoar. A gente precisa ter consciência disso, irmão, que da nossa boca nós somos filhos de Deus, e filho de Deus, irmãos, não tem na sua natureza, não tem, sabe, em suas vidas coisas ruins ou coisas negativas, porque o Deus que nós servimos é um Deus de bênção, é um Deus de prosperidade, é um Deus de vitória, e não é um Deus de derrota, irmãos. Amém? A gente precisa entender isso. De uma árvore não pode produzir, uma árvore ou a figueira, como diz o versículo aqui, pode uma figueira produzir azeitona, irmãos? Não. Pode uma videira produzir figos? Não. Se você vai no mar, lá no mar, numa praia, se você for lá, tiver com sede, aí você diz assim, eu vou beber água doce do mar, você bebe? Não. Se você vai numa fonte de água doce, você vai conseguir pegar água salgada? Não, porque na fonte de água doce só tem o quê? Água doce. No mar só tem o quê? Água salgada. A gente precisa entender, irmãos, que as palavras, ela tem o quê? Poder. Você está abençoando a sua vida, sim ou não? Essa é a realidade. Essa é a realidade. O que é que você está fazendo daquilo que Deus, da autoridade que Deus deu a você, deu a mim? Eu preciso entender, irmãos, quando vier a doença, sabe? Quando vier o problema, aí você tem que colocar na sua cabeça e pronunciar: doença, tu tá aqui, mas tu vai embora. Ou hoje ou amanhã, mas tu vai embora, tu vai partir. Porque eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, eu sou uma bênção, eu sou abençoado, eu sou abençoada. Olha, problema, tu está hoje aqui, mas ou hoje ou amanhã, ou depois da manhã, não importa quanto tempo esse problema vai durar, mas você vai partir, você vai embora, porque a palavra de Deus diz que eu sou vitorioso, que eu sou mais do que vencedor. Você vai partir, eu sou vitorioso, eu vou vencer essa batalha, por mais que seja difícil, eu vou vencer a guerra. Amém, irmão? É isso que nós podemos pronunciar. O que a gente não pode fazer é assim, quando vier o problema, a gente ficar assim, ó. Aí o problema dá no lado direito, pá, no lado esquerdo, pá, e a gente... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que problema grande. Aí esquece do Deus que ela está servindo, esquece do Deus que ele está servindo. Esse problema está me sufocando. É verdade, às vezes a gente pode até ficar estressado, irmão, mas o que a gente não pode, sabe, esquecer é que a gente serve um Deus o quê? Pequeno, é assim? Um Deus o quê? Grande, irmãos. A gente precisa pronunciar palavras de bênção em nossas vidas, porque quanto mais a gente fala de derrota, de peste, de desgraça, de coisa ruim, mais coisa ruim vem para dentro de casa, sabia disso? Mais coisas ruins surgem em nossas vidas, é assim. É como se a gente, como diz o ditado, é como se a gente todos os dias acordasse com o pé esquerdo. Um povo não tem esse ditado, né? Quando diz assim, eu me acordei com o pé direito, não é assim? Está tudo bem, não é assim? O ditado não é esse, né? Mas quando se acorda com o pé esquerdo, significa que o negócio não está bom, não é assim? O dia já começou ruim. Irmão, quando o dia começar ruim, você tem que ter consciência que você é uma bênção, amém? Que você é filho de Deus, que você é vitorioso, que você pode fazer o seu dia ser uma bênção, irmão.
antes da ciência, hoje no século 21, o homem descobrir que as palavras positivas, ela pode surgir causas, efeitos positivos em nossas vidas. Tiago, Provérbio, o Salomão, o salmista, os escritores do Velho Testamento. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas e Ele sabe que as palavras, ela tem poder. Quando você se acordar, irmãos, eu já falei aqui uma vez, quando você se acordar com o pé esquerdo de manhã, vai lá no espelho, a primeira coisa que você faz, vai lá no espelho, olha para você e diz assim: oh, coisa bonita é você. Coisa fofa, coisa de Jesus. Tu és uma bênção. Chega assim, tu és uma bênção. Jesus te ama. Olha assim para o espelho assim: Jesus te ama. Jesus te quer bem. Ele tem tudo de bom para você. Pode ter certeza. Se você se acordou com o pé esquerdo, isso é você falando para você no espelho. Se você se acordou com o pé esquerdo, não tem problema. Apoie o pé direito também. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.